Opa! Seja muito bem-vindo ao canal do Podcast Empreendedor no YouTube. Assina o canal e clica no sininho para não perder nenhuma entrevista com empreendedores, CEOs e fundadores de empresas ou startups que estão literalmente transformando o mundo que a gente vive. Se você gostar também, lembra de dar um joinha, porque isso ajuda muito a espalhar nossa mensagem e fomentar o empreendedorismo e a inovação no Brasil. Beleza? Vamos nessa? Fala empreendedor, fala empreendedora, sejam muito bem-vindos ao nosso podcast, o Podcast Empreendedor, o podcast aqui do Distrito Empreendedor. E hoje o nosso convidado, Roberto Lopes, o Beto. O Beto é advogado, sócio do escritório Cabanelos Advocacia, é mentor de startups, tanto de startups avulsas quanto startups inseridas ali no Tecnopuc, e é também mentor do cadastrado no Endeavor, ali na Endeavor, né, Beto? Comitê executivo do Legal Hackers e embaixador da Associação Brasileira de Lawtex e Legaltex. Então essa fera do direito aqui está super inserida no mundo de ciência e tecnologia, está dando uma super ajuda para as startups, veio falar comigo sobre as Lawtex, o direito e a tecnologia, como é que isso tudo se relaciona, né? Então, Beto, vamos começar assim, bem basicão, assim, o que significam as Lawtex para quem está nos escutando? Maravilha. Antes de mais nada, Eduardo, queria dizer que é um prazer muito grande estar aqui para conversar contigo e com todas as pessoas aí que remotamente vão nos ouvir a partir da finalização aí do nosso bate-papo de hoje. Vamos lá. O que são essas Lawtex ou Legaltex, né, que a gente tem visto cada vez mais as pessoas comentando a respeito delas, tentando entender um pouco mais quem são elas e de que forma elas vão estar impactando aí no mercado jurídico como um todo. As Lawtex e Legaltex, elas nada mais são do que aquelas empresas de tecnologia que estão apresentando soluções baseadas em tecnologia para solucionar algumas dores dos advogados ou da operação, seja de um escritório de advocacia, seja eventualmente até mesmo do departamento jurídico de determinadas empresas. Então nada mais são do que essas empresas que realmente estão trazendo novidades aí de base tecnológica para facilitar a vida do advogado, seja ele de um escritório de advocacia ou daqui um pouco de um jurídico de empresa. Que legal. E quais são os tipos de soluções que essas Lawtex elas estão apresentando? Qual é o grande diferencial delas, assim? A gente tem visto diversos tipos de soluções diferentes que elas têm apresentado. Uma característica bem relevante, principalmente aqui no Brasil, que a gente está vendo um crescimento muito grande, são daquelas plataformas de resolução de conflito online. Isso é bem importante. Isso é uma coisa muito bacana. A gente tem visto desde o novo CPC, que entrou em vigor há não muito tempo, o legislador ele procurou fomentar e vem procurando fomentar cada vez mais a solução dos conflitos que não dependa necessariamente de uma decisão judicial, não dependa necessariamente do juiz, né? Tentando trazer para as partes uma autonomia ou uma participação no desfecho dos processos de uma forma muito mais atuante do que historicamente sempre se deu, em que o juiz ele era muito mais uma pessoa que assistia as partes exporem as suas teses e argumentações e tomava, no fim do dia, uma decisão, no fim do processo, uma decisão a respeito disso. O que a gente tem visto, então, cada vez mais é o próprio Código de Processo Civil fomentando uma discussão cada vez maior, não só entre o juiz e as partes, mas também entre mediadores externos e as partes. E dentro desse contexto, então, se viu um campo fértil para desenvolver, através de novas tecnologias, plataformas que conseguisse trazer a parte autora de um processo, a parte ré de um processo, sobretudo quando a gente tem discussões envolvendo o direito do consumidor, para dentro dessa plataforma, por meio de um mediador, tentar fazer com que eles consigam conciliar, consigam chegar num acordo, tirando aquele processo do Poder Judiciário que a gente sabe está super abarrotado aí, infelizmente não está conseguindo pacificar as relações entre as partes, uma vez elas estejam litigando dentro do Judiciário. Que legal, Beto. É muito legal conversar contigo sobre isso, porque tu consegue colocar esse tema jurídico, assim, de uma maneira mais informal e mais para leigos, né? Legal. Essa é a ideia. Não vamos tornar aqui não vamos falar de juridiquês e tornar essa conversa aqui um bate-papo de advogado mais tradicional aí, que por vezes acaba sendo enfadonho mesmo para qualquer pessoa. Perfeito. E ali tu disseste uma palavra do mediador, né? Esse mediador, ele continua sendo um ser humano, obviamente, né? Porque a gente
Depois a gente pode, inclusive, falar um pouquinho sobre direito digital e Sem tal. dúvida. E aí vem a minha próxima pergunta, Beto. Como é que fica a estrutura antiga do direito, né? Já em uma estrutura mais engessada, que eu acho que aqui a gente pode dar uma conversada bastante sobre esse tema. Como é que fica a relação da estrutura do direito antigo com as startups, os modelos de organizações exponenciais, o mundo na velocidade que ele está? Como é que acontece essa relação, assim? Trazer novidade, trazer inovação para o mercado jurídico é sempre algo relativamente sensível, né? A gente sabe que não é algo realmente fácil quando a gente está diante de um mercado que é super tradicional e tende a ser conservador e muitas vezes até mesmo refratário a novas tecnologias ou alguma coisa que seja diferente do que se está habituado, se está acostumado a fazer. Então, o mercado jurídico, ele, digamos assim, ele está recebendo com... Eu vejo que ele recebe com bons olhos, mas com algumas ressalvas, né? Eu tenho conversado muito com diversos advogados das mais diversas idades e momentos profissionais e eu posso dizer que a gente vive um momento muito interessante do mercado jurídico, não só no Rio Grande do Sul, mas no Brasil como um todo. O que eu posso, desde logo, compartilhar contigo, assim, Eduardo, até a partir de várias conversas que eu tenho tido mesmo com diversos profissionais aí, colegas, é que hoje os grandes escritórios de advocacia, eles estão preocupados, sim, em entender um pouco esses novos empreendedores, essas startups, essas empresas de tecnologia que estão querendo criar e efetivamente estão apresentando soluções jurídicas para esses escritórios de advocacia, mas por vezes eu vejo uma resistência ainda grande de efetivamente se assumir um protagonismo disso, se fazer um investimento em profissionais para que realmente seja uma área, um braço autônomo, um braço com uma representatividade grande dentro desses escritórios. Por outro lado, eu tenho visto diversos jovens advogados, egressos recentemente aí das universidades, que já vêm com um mindset um pouco diferente, já vêm com uma pegada um pouco diferente e que vêm daqui um pouco no direito, atrelando o direito à tecnologia, mas vêm nesse movimento que a gente está acompanhando aí muito forte, uma oportunidade de se inserir no mercado. Então eu vejo uma dicotomia de que se por um lado nós temos grandes escritórios já consolidados que não estão tão interessados em surfar essa onda, por outro lado, diversos pequenos escritórios estão querendo. E nesse momento a gente tem um gap porque os grandes escritórios possuem musculatura para assumir um protagonismo que esses pequenos tendem a, justamente por não ter musculatura, por não ter maturidade profissional, dificilmente vão conseguir ter uma representatividade tão grande como os grandes escritórios certamente teriam uma facilidade e estão deixando de efetivamente surfar essa onda, vamos chamar assim. Nesse contexto, o que a gente pode dizer? Como conciliar o direito antigo com esse mundo atual, com essas startups, com esses jovens empreendedores que estão ávidos por trazer soluções? É difícil, né? Tu mudar o mindset do advogado é uma coisa muito difícil, principalmente daquele advogado mais tradicional, daquele advogado que daqui a um pouco já está na reta final da sua vida profissional ou já está querendo diminuir o ritmo e daqui a um pouco ele não quer investir no novo. Ele não quer investir daqui a um pouco em um profissional ou numa equipe, constituir daqui a um pouco um time para se comunicar com esse ecossistema empreendedor que a gente está vendo aí que está caindo de maduro. Então, o que ele está pensando? E isso é algo que está acontecendo de forma recorrente nos grandes escritórios do Rio Grande do Sul e nos grandes escritórios de São Paulo, consequentemente, né, os grandes escritórios da América Latina, é que os boards desses escritórios eles estão compostos, na grande maioria, por advogados mais tradicionais e que daqui a um pouco já estão numa reta, numa linha mais final, digamos assim, da sua profissão e, consequentemente, eles não têm tanto interesse ou tanto apetite para efetivamente fazer esse investimento, né? Eu vejo isso como uma pena, porque daqui a um pouco a gente está perdendo a oportunidade de ver realmente grandes escritórios participando de uma forma ativa nisso, mas tenho procurado, não só conversando com o pessoal lá do escritório
do qual eu sou sócio, mas conversando com muitas pessoas do ecossistema também, de estar, através de eventos, através da realização de cursos, mudando, tentando pelo menos mudar o mindset dos advogados. Isso é uma coisa que está tendo uma receptividade muito grande também, que é muito legal de compartilhar. Porque o que acontece? A gente, eu acho que é bacana compartilhar aqui, Eduardo. Eu faço parte do comitê executivo do Legal Hackers Porto Alegre, que é um movimento nascido nos Estados Unidos em 2012, que ele foi concebido justamente com a ideia de fazer lobby político junto a determinadas entidades políticas nos Estados Unidos que estavam desenvolvendo determinadas regulamentações que, de certa forma, bloqueavam ou seguravam o avanço de determinadas tecnologias por lá. Dentro desse contexto, então, eles obtiveram realmente vitórias muito bacanas no desenvolvimento aí do movimento. Tanto é verdade que ele acabou ganhando corpo e crescendo de uma maneira muito forte, não só nos Estados Unidos, mas no mundo inteiro. Hoje a gente conta com mais de 50 países, 60 países, se eu não me engano, com capítulos próprios de Legal Hackers, em mais de 80 cidades, e Porto Alegre é uma delas. Eu faço parte desse comitê executivo e é muito bacana porque nós, lá do Legal Hackers, a gente está tentando trazer para dentro de Porto Alegre eventos que discutam justamente o direito e a tecnologia, de que forma a tecnologia afeta o mercado jurídico, para tentar trazer essas pessoas que estão ávidas por esse tipo de conhecimento para perto da gente, justamente para que a gente consiga, com o tempo, talvez dando muito murro em ponta de faca aí, fazer com que a gente consiga ter aí um alinhamento e uma simetria até mesmo de informação com relação a essas novas tecnologias, para mudar definitivamente o mindset dos advogados mais tradicionais que, de certa forma, ainda resistem um pouco a essas mudanças aí e as novas tecnologias aplicáveis ao direito. Fantástico, Beto. Eu gostei muito, a gente falou aqui sobre as dificuldades que existem. Eu gostei que tu falou do espaço que existe, do gap que existe entre os escritórios mais tradicionais com os escritórios mais novos e menores, né? Gostei muito que tu falou do mindset do advogado, que aparentemente é uma dificuldade de mudar, né? Principalmente dos mais velhos. E, cara, a minha pergunta para ti é no seguinte sentido agora. Qual seria as sugestões e as dicas que tu daria para esses novos advogados que a gente sabe que, poxa, a gente vai ali na PUC, na URGS, tantos advogados se formando, né? E muitos deles se interessam por tecnologia. Então, qual é a sugestão, a dica que tu diria para o advogado jovem que está nos escutando, que tem uma veia empreendedora, como é que ele se insere nesse mercado das low-techs? Essa tua pergunta é muito boa, Eduardo. É objeto de profundas reflexões que eu tenho feito. E o que acontece, né? A gente tem acompanhado muito as pessoas dizerem que as novas tecnologias tendem a terminar com os serviços do advogado. E isso eu tenho ouvido muitas pessoas falarem de forma contrária e eu concordo com todas elas, aquelas pessoas que efetivamente defendem que o advogado é indispensável e continuará sendo indispensável, tá? Por uma série de motivos. Primeiro, porque a máquina ela vai nos facilitar em muitos aspectos, mas os principais aspectos que as máquinas e as novas tecnologias vão estar nos auxiliando é naqueles aspectos braçais, automatizados, repetitivos, recorrentes. O advogado ele vai precisar e ele continuará sendo indispensável justamente pelo fato de que ele tem algo que a máquina não vai ter. Por mais que a gente veja desenvolvimentos de inteligência artificial a partir de análise analítica de dados, ainda assim a gente sabe que o intelecto humano é diferente da máquina. E no fim do dia também, as empresas são compostas por pessoas e nós, advogados, somos pessoas. Então, no fim do dia, as pessoas continuarão se relacionando com pessoas, né? Então, por mais que a gente efetivamente tenha, e nós vamos ter cada vez mais novas tecnologias nos auxiliando em pesquisas, em análise de dados, em resolução de conflitos, em encontrar profissionais com marketplace, é algo, ali voltando para talvez a primeira pergunta da nossa conversa, quais são os tipos de low-techs que a gente tem visto. Marketplace é algo muito presente nos Estados Unidos. Eu tive recentemente lá, fazendo uma imersão no Vale do Silício, voltado para o mercado de low-techs e legal-techs, e foi fantástico, Eduardo, porque uma das coisas que a gente pôde ver é
a maturidade que eles têm hoje dos mais diversos tipos de marketplace para as mais diversas áreas do direito. Então, tu imagina que tem marketplace para direito imigratório, tem marketplace para direito de família, tem marketplace para as mais diversas áreas do direito, e isso acaba trazendo uma segurança, por vezes, muito boa para o usuário, porque a partir do momento que tu vai para o marketplace, tu consegue ter a referência daquele profissional, as notas que ele recebe, os tipos de trabalho que ele já desenvolveu, os feedbacks que ele tem dos clientes para os quais ele atendeu. Então, assim, é um mercado que aqui ainda é um pouco incipiente se comparado aos Estados Unidos, mas tende a ser uma tendência aí do nosso direito aqui também, das Law-Techs e Legal-Techs brasileiras. É uma baita de uma oportunidade, então, né? Sem dúvida. Mas fechando, então, a questão dos jovens advogados, das porque sugestões. tu fizeste a pergunta e eu acabei não te respondendo. De vez em quando o advogado começa a falar e acontece esse tipo de situação. Mas vamos lá. Fechando, então, o parêntese e respondendo de forma mais objetiva as oportunidades. O que eu vejo? O mercado jurídico está mudando? Sim. Os jovens advogados, eles tendem a não diminuir o espaço dentro dos grandes escritórios, mas muitas daquelas atividades que historicamente eram desenvolvidas por jovens advogados tendem a ser automatizadas, sim. Se tu me perguntar, isso é um problema para esses advogados ou isso é uma ameaça para esses advogados, eu vejo que definitivamente não. Eu vejo que o jovem advogado, o cara que daqui a um pouco está saindo da faculdade hoje, ele tem um mundo de oportunidades que eu, quando saí da faculdade há 15, 16 anos atrás, não tinha. Nós temos hoje uma gama de opções, uma gama de possibilidades, não só do mercado jurídico, especificamente, mas de diversos outros mercados que, direta ou indiretamente, vão se comunicar com o mercado jurídico. Então, o que eu vejo? Os caras que hoje estão saindo da faculdade, eles podem ser advogados, eles podem ser juízes, né? Eles podem fazer algum tipo de carreira pública, eles podem, eventualmente, trabalhar num jurídico de empresa, e isso era as possibilidades que as pessoas que se formaram comigo tinham. Além dessas possibilidades, o novo advogado hoje, ele pode ir para o mercado de tecnologia, criar os mais diversos tipos de soluções, e, sem dúvida nenhuma, é importante que esse cara tenha uma formação em direito por todos os riscos que o cara que já fez uma faculdade do direito sabe que ele vai estar correndo a partir do momento em que ele está desenvolvendo um negócio, seja ele voltado para o mercado jurídico ou não. Até porque, desculpa te interromper, até porque a própria legislação não acompanha com essa velocidade, né? Sem então, dúvida. Esse conhecimento que a gente adquire na universidade, ele ainda é muito fundamental. Sem dúvida, sem dúvida. Mas respondendo assim de forma definitiva e taxativa, eu vejo que o jovem advogado hoje, ele tem a possibilidade de todas aquelas opções que nós já tínhamos no passado, mas ele tem hoje e cada vez mais uma possibilidade de empreender de uma maneira muito mais fácil e mais barata que se tinha no passado, criando soluções, seja para o mercado jurídico, repito, ou não. Então, os tipos de negócios que vão aparecer nos próximos dias, meses, anos, a gente não tem nem como precisar. O avanço da tecnologia, o crescimento da tecnologia, ele é tão rápido, é tão intenso, que realmente a gente não tem como prever de que forma estará o mercado jurídico daqui a 5, 10 anos. Vai ter rupturas muito grandes? Eu não tenho dúvida nenhuma que vai haver. No mercado jurídico super tradicional, por vezes refratário, sim. Eu vejo que cada vez mais as empresas de tecnologia vão estar apresentando soluções, cada vez mais trabalhos recorrentes, trabalhos automatizados tendem a receber aí algumas facilidades das tecnologias. Em alguns, sob determinados aspectos, a pessoalidade vai se perder. Mas ainda assim a indispensabilidade do profissional continua justamente pela relação pessoal que no fim do dia ela precisa existir entre cliente e advogado. Fantástico, Beto. Cara, tá demais esse papo, assim, eu gosto muito, eu espero que os amigos advogados também consigam aproveitar muito. Eu queria entrar agora num tema, Beto, que é mais sobre o direito e a tecnologia. A gente falou muito das máquinas, da reposição das máquinas. Eu queria falar um pouquinho contigo sobre direito digital, que eu acho que é um assunto que está começando a vir à tona, assim, e é uma preocupação que nós, pessoas, temos. Por exemplo, agora a gente viu
lá nos Estados Unidos, que a gente teve o segundo acidente do carro autônomo, né? Que infelizmente matou uma senhora, eu acho, né? Então essa é a minha pergunta para ti. Como é que funciona o direito digital? Quando os robôs começarem a assumir, como é que vai ser o papel do advogado para defender a máquina? Como é que vai ser isso? Assim, as leis vão ter que ser criadas? Como é que funciona tudo isso? Essa discussão é uma discussão que está muito palpitante, não só no Brasil, mas no mundo inteiro. Foi muito bacana, porque no primeiro evento, o evento de lançamento, inclusive, do Legal Hackers Porto Alegre, que foi também o mesmo dia do lançamento do nosso capítulo, a nossa embaixada da B2L, que é a Associação Brasileira de Law Techs e Legal Techs aqui do Brasil, nosso capítulo Porto Alegre também, nós tivemos a oportunidade de ouvir um advogado português, em que ele trouxe e compartilhou conosco muito do conhecimento e do estágio em que a legislação portuguesa estava com relação a esses aspectos. E foi muito bacana, porque a gente viu que aquilo que se discute aqui é mais ou menos o que se discute lá também, principalmente com relação a direito do robô. Vamos lá, e aqui tem aspectos não só de responsabilidade na eventualidade de haver algum tipo de dano a um ser humano ou a um bem de uma pessoa, mas até mesmo também questões éticas, né, relacionadas ao robô. Pô, de que forma, como é que a legislação vai abordar esses aspectos que a gente sabe ainda não existe qualquer tipo de regulamentação, mas a gente precisa necessariamente estar discutindo esses assuntos e tentando entender de que forma a gente vai lidar com isso. No Brasil, a gente tem ainda muito incipiente as discussões com relação a isso. Tá? A questão de responsabilidade também, até por não ter uma representatividade ainda como nos Estados Unidos. E quando a gente fala de carros autônomos, tem se levantado muito essa questão de, ok, considerando que houve esse acidente, sobre quem deve recair essa responsabilidade? O robô lá, ele não tem como responder por eventual homicídio culposo, né? Porque não tem como prender um robô ou uma máquina, né? São razões óbvias. Mas, afinal, de quem é essa responsabilidade? É do desenvolvedor? É da empresa que contratou o desenvolvedor? Existe uma responsabilidade solidária nisso? Né? Todos esses episódios a gente sabe que dificilmente a gente vai conseguir eliminar qualquer sorte de acidente, né? Seja carros dirigidos de forma autônoma, seja daqui a pouco por seres humanos, que a gente sabe tende a ter muito mais acidentes do que esses, e o simples fato da gente já ter carros autônomos trafegando e um número super pequeno de acidentes ratifica isso. Agora, de que forma a gente vai lidar com isso? São questionamentos que a gente segue fazendo, são discussões que estão aflorando e pipocando em vários cantos do mundo e que a gente ainda tem que aguardar um pouquinho para ver aí o desfecho e o direcionamento e encaminhamento que vai se dar com relação a isso. Eu lamento um pouco o fato de ter acontecido esses acidentes. Eu me recordo até que aquele primeiro acidente do Uber autônomo lá foi alguns dias antes de eu ir para os Estados Unidos, em abril desse ano, e eu me recordo do pessoal lá comentar que aquele acidente teria atrasado em 10 anos o avanço dos carros autônomos. Que o impacto tinha sido tão grande, capaz de atrasar por tanto tempo. O que é super lamentável, né? Porque a gente vê com super bons olhos, eu pelo menos sou um entusiasta de tecnologia e vejo com super bons olhos os carros autônomos e outras tecnologias que a gente vê sendo desenvolvidas. Então, quando a gente tem reveses como esse, acaba sofrendo um pouco na pele. Eu, pessoalmente, sofri bastante e ver que teve um segundo acidente acaba, né, trazendo uma frustração aí daquela pessoa que realmente acredita nas novas tecnologias. Eu acho, né, Beto, que o direito ele é muito constituído assim a partir do que vai acontecendo, né? Então é difícil da gente presumir como é que vai ser a máquina. Então a gente tem que infelizmente, a gente tem que esperar acontecer para poder, né, se posicionar com relação a esses temas, né? Historicamente, o direito é assim, né? A sociedade, ela avança muito mais rápido do que as leis. Então, a gente precisa... O que acaba acontecendo, na maioria das vezes, com relação ao avanço da tecnologia, inexoravelmente vai acontecer também, é aguardar que as coisas aconteçam e, na medida do possível, e também na medida em que haja interesse político nas regulamentações e legislações a respeito, a gente vai tateando aqui, tateando ali,
tentando acompanhar em velocidade muito mais lenta, sem dúvida nenhuma, os avanços da sociedade. Que legal, Beto. Então, para a gente finalizar os últimos 5 minutos, assim, eu queria conversar contigo um pouquinho sobre cases. Cases de Lotec, eu tenho eu não sei se chega a ser um Lotec, mas eu tenho um conhecido que ele descobriu um nicho que era o seguinte, ele viu a quantidade de papéis que é necessário para abrir processo, enfim, fazer todos aqueles lances, né? Desculpa, eu sou bastante ignorante no assunto. Não, estou entendendo ainda. Mas o que ele fez? Ele simplesmente abriu uma empresa onde ele escaneava tudo isso e ele digitalizava processos. Cara, ele foi super bem sucedido, abriu filiais em São Paulo, não sei em qual outro estado, mas eu queria conversar contigo um pouquinho sobre cases. Para a galera ter uma noção do que de fato significa na prática a Lotec. Assim, tem alguns cases para compartilhar conosco? Sem dúvida. Talvez o case, para mim, mais emblemático é um case que não é daqui. Tá? É um case que eu acabei conhecendo, inclusive, nessa viagem lá nos Estados Unidos, que é de uma startup que se chama Atrium, que os caras nada mais são do que um braço de tecnologia de um escritório de advocacia que está sediado no Vale do Silício e que historicamente sempre se comunicou muito bem com as startups locais. Só que o que acontece? Qual foi o grande diferencial dos caras? Eles desenvolveram uma plataforma, esse braço de tecnologia do escritório desenvolveu uma plataforma para melhor se comunicar com as startups. O que esse braço de tecnologia, o que essa startup fez? Essa plataforma, ela disponibiliza um contato em que tu acessa a plataforma e tu identifica determinados tipos de produtos. Então, tem produto de 3 meses, uma startup que vai atender isso, isso e isso. Essa e essa demanda, por exemplo. Tem um outro lá de 6 meses, tem um outro de 12 meses, tem um outro de 18 meses. Então, dependendo da maturidade do teu negócio, dependendo de quanto tempo tu vai conseguir validar e efetivamente constituir, colocar de pé aquele negócio, tu vai pegar um determinado plano que essa plataforma disponibiliza. E o mais bacana é que tu entra na plataforma, escolhe o plano, tem todo o serviço jurídico que ele é prestado através daquela plataforma. E o mais legal e o grande diferencial dessa Lotec, qual é? É o fato de que eles conseguiram uberizar, vamos dizer assim, o acompanhamento de todo o desenvolvimento do projeto. O que isso significa? Remotamente, o empreendedor ele consegue acessar através de um login e senha o seu projeto específico e o quanto de cada um dos instrumentos que o escritório de advocacia se dispôs a fazer dentro de uma timeline específica, dentro de um cronograma de trabalho específico, em que pé aquele documento está. Então, qual foi a grande solução dessa plataforma? Eles identificaram que uma das grandes angústias e inseguranças dos empreendedores era justamente o dia a dia da empresa, dúvidas recorrentes assim que apareciam, qualquer coisa os caras pegavam, puxavam o telefone e faziam ligação para os escritórios de advocacia. Para tentar facilitar essa comunicação, eles desenvolveram a plataforma em que a pessoa não vai precisar ligar para saber em que estágio está o projeto, porque ele consegue, acessando remotamente, ver do documento 1, quantos % daquele documento já está concluído, para ver se daqui a um pouco o prazo estipulado vai ser respeitado ou não, em que momento vai ser iniciada a segunda fase daquele projeto. Tudo isso ele consegue acessar remotamente através de um login e senha. Além disso, tem um chatbot num cantinho que ele consegue interagir em real time com as pessoas, com os advogados que estão na outra parte, e dependendo do momento no que tu acessa aquele chatbot, tu já te conecta diretamente com alguém que esteja diretamente relacionado com aquele projeto específico. Então, assim, é uma plataforma que facilitou muito a comunicação com os empreendedores locais, e ele está no berço do empreendedorismo, né, no berço da inovação. E, além disso, a partir do momento que ele conseguiu oferecer produtos por preços fixos e muito mais acessíveis, ele ganhou um diferencial competitivo absurdo. O cara virou de cabeça o mercado jurídico naquela região. O que a gente está vendo hoje, palavra deles e palavra de um escritório de advocacia com quem a gente falou lá na ocasião, é que muitos escritórios de advocacia estão deixando de cobrar por valor hora, e daí nós estamos falando, nos Estados Unidos é 800, 900, $1.000 a hora técnica de um advogado, para fechar projetos por preços pré-definidos
e entregas de A, B, C, D e E documentos ao longo daquela relação referente àquele projeto específico. Então, assim, é uma solução fantástica porque ela não tem uma sofisticação ou uma complexidade tecnológica assim, capaz de, nossa, vai ser muito difícil trazer isso para cá, mas ela tem um impacto absurdo. Eu gostei, desculpa. Então, o grande diferencial dessa Lotec, que realmente assim brilhou meus olhos, eu me lembro que foi um grande momento da viagem, foi através de uma solução relativamente simples, gerar um impacto muito grande. E conseguir se comunicar com aquelas pessoas que daqui a um pouco, com aqueles empreendedores baixamente capitalizados, fazendo com que eles conseguissem receber uma assessoria jurídica, algo que na grande maioria das vezes eles estavam carentes e no meio do caminho tendiam, por vezes, a não escalar o seu negócio, a não conseguir torná-lo sustentável por fragilidades jurídicas, por não tomar cuidados jurídicos que, no fim das contas, poderiam ter feito uma grande diferença. Eu gostei muito disso, Beto. Inclusive, fiquei tão ansioso que quase te interrompi. Não, no meio da tua explicação. Fica à vontade, por favor. Caramba, que eu acho que isso foi extremamente disruptivo, primeiro porque tu dá possibilidade para pessoas que não, às vezes, fazem as coisas de uma maneira ilegal, assim, não por má vontade, assim, por mau caráter, mas porque é difícil de ter acesso a um advogado financeiramente. E aí tu quebra isso, Exatamente. né? Quando tu consegue quebrar esses Exatamente. planos e torná-los mais acessíveis. E outra coisa que eu achei muito legal, fazendo um gancho com o que tu explicaste aqui pra gente no início do programa, que eu tenho certeza que esse foi um movimento que surgiu de um escritório mais tradicional, que optou por investir, né, numa solução que tinha tecnologia envolvida e tal, e juntou esses públicos, que é o advogado mais tradicional, com o advogado que está chegando. Não, sem dúvida nenhuma. E isso é uma preocupação que a gente internamente no escritório tem também, porque a questão da tecnologia é algo que está no DNA do Cabanelos lá. Nós, desde sempre, desenvolvemos tecnologias internas e hoje a gente está muito próximo disso também. O escritório tem patrocinado eventos, tem procurado se comunicar com o ambiente aí empreendedor. E, sem dúvida nenhuma, aquilo lá até hoje fica pipocando, sabe? Na minha mente é algo aí que a gente pensa em implementar alguma coisa mais ou menos parecida, seja para se comunicar com o ambiente de startup, seja eventualmente para se comunicar com qualquer outro tipo de ambiente, porque isso aí tu pode direcionar para qualquer tipo de área de atuação, não precisa necessariamente ser com as startups, que foi um gancho que os caras tiveram lá, um insight que eles fizeram, muito pelo contexto onde o escritório está inserido e com as empresas com as quais eles já se comunicavam, mas sem dúvida nenhuma é algo replicável aí em qualquer tipo de atividade. Que fantástico, Beto. Então, estamos chegando ao fim, Beto. Que pena. Mas eu quero que tu faça um merchan aí. Como é que o pessoal te contrata? Como é que o pessoal te encontra? LinkedIn, Facebook, website. Faz um merchan aí pra ti, pô. Que bom, pô. Obrigado pela oportunidade aí. Meu nome é Roberto Xavier, com X Lopes. Eu tô nas redes sociais, então eu tenho o LinkedIn. Aliás, o LinkedIn tem sido uma fonte muito bacana aí de conexões. Eu penso que eu hoje consigo me comunicar muito bem e desenvolver muito bem a plataforma. Eu estou conseguindo, isso é muito bacana, fazer mentorias para startups, não só daqui, e daqui a gente tem a facilidade física, mas eu hoje tenho algumas startups de fora do estado, que para mim é muito bacana, a gente através do LinkedIn se conectou, justamente pelo tipo de publicações que eu faço, postagens que eu faço. Então, tem algumas startups hoje que eu presto mentoria por Skype, por telefone. O pessoal está vindo para cá até para o Gramado Summit, então tem algumas pessoas que eu vou finalmente conhecer depois de tantas e tantas horas de reuniões por Skype. E, enfim, talvez o mais fácil seja se comunicar pelo LinkedIn. Eu tenho um e-mail também, daqui a um pouco todo mundo tem e-mail e é uma forma fácil aí de se comunicar, que é roberto.lopes@cabanelos.com.br. Cabanelos com C-A-B-A-N-E-L-L-O-S, são 2 L's.
Eu acho que tá mais do que bom, né? Chega de merchan aqui, mas eu não tenho como não agradecer aí pela oportunidade, Eduardo. Para mim foi um prazer realmente muito grande aí compartilhar esse fim de tarde contigo. Pô, Beto, foi fantástica essa entrevista. Eu acho que tu conseguiu colocar esse assunto de uma maneira não tão juridicalesca, tu disse, né? Juridiquês. Sem juridiquês. Sem juridiquês, de uma maneira leiga. E o nosso muito obrigado. Para você que está nos escutando, muito obrigado por estar nos escutando. Se você quer mandar pra gente dicas do que você quer escutar no nosso programa, manda um e-mail para contato@distritoe.com.br. O nosso Facebook está de portas abertas, nosso website distritoe.com.br. A gente está sempre aí para atender empreendedores e vamos continuar trabalhando, né, Beto, para fomentar esse ecossistema que está tão incipiente no Brasil, mas que precisa de uma força, assim, né? Eu acho que... Sem dúvida, eu sou completamente encantado com esse ecossistema e, por favor, conte comigo aí para eventuais outros podcasts e para tudo que vocês precisarem. Muito obrigado, Beto. Eu que agradeço. Nos vemos no Gramado Summit, então. Maravilha. Grande abraço, valeu! Tchau, tchau!